É igual eu falo, futuro, não existe almoço grátis. Então as empresas não caiam nessa, pessoal. Na hora de defender a empresa, falar, minha empresa nunca, ela sempre vai prezar uma, não, ela vai prezar o caixa dela primeiro. Porque sem o caixa, como que ela vai te Sim. pagar? Então, assim, não seja aquele último a saber das coisas, não. Não levante teorias da conspiração que vai se fechar um cálculo aqui e a empresa vai me pagar por ser boa. Não vai. Agora existe o quê? Existe uma discussão sobre o nome, né? O conceito renda universal. Não sei se vocês já ouviram esse conceito. A renda universal é o seguinte: imagine que, como eu falei, nosso cérebro é linear, os robôs estão se aperfeiçoando cada vez mais, ainda mais com a IA generativa, tende-se a ficarmos quase que obsoletos nos termos de funções repetitivas, tá? E o que que acontece? Existe um conceito até que já foi testado, se eu não me engano, no Canadá e em outro país, acho que na Finlândia também, da renda universal, e também nos Estados Unidos está se conversando muito sobre isso, que é o seguinte: todo humano, né, que morar ali no país receber uma quantia para as necessidades básicas dele, porque ele não vai conseguir emprego. Vocês acham que, ô Marcelo, você acha que isso pode vir a ocorrer mesmo? Pode se tornar uma realidade? O que que você acha que. Qual que é a sua opinião E- sobre isso? Opinião, né? Então, assim, essa questão da renda, né, da renda universal, ela vai garantir pelo menos ali 5, eles colocam uma premissa de 5 anos, né, para suprir as necessidades básicas do ser humano, com alimentação, enfim, aquilo que a gente fala que é o sobrevivência, né? Acho que o ponto maior de discussão é como que será feito o custeio disso, principalmente Exatamente. a economia brasileira, na realidade em que ela se encontra, em que, pelo contrário, a gente está tendo muito mais pagamento de benefícios, porque a população está envelhecendo mais, e a gente está tendo muito menos pessoas ativamente trabalhando. Então, assim, essa conta, hoje ela está fechando mais ou menos, mas em pouco tempo, como que a gente vai conseguir suprir uma renda, né, uma perspectiva de uma renda universal básica para todos, com a forma de custeio, essa forma, como é que ela vai funcionar, né, esse custeio? Então, assim, se for pela premissa de governo, eu creio que essa conta não feche de forma muito razoável, a não ser que eles desloquem recursos de outros campos para poder fazer esse provimento. Mas, na minha opinião pessoal, CPF, né, eu entendo que essa renda universal, pelo menos para o Brasil, a médio, a longo prazo, ela não seja tão factível, né? A não ser que se torne uma questão humanitária também, né? Eu também não sei como Sim. funcionar, como iria funcionar. Quem iria liderar, por exemplo, né? E qual que é o impacto disso em uma sociedade no momento de uma decisão, né? Porque, se a pessoa não conseguisse um emprego porque não entende de inteligência artificial, ela ficaria nas mãos de alguém? Não sei. É um Uhum. ponto também a ser bastante discutido. Eu toco nesse assunto de renda universal porque já existem muitas pessoas comentando sobre isso. Inclusive em Uhum. Brasília já tem deputados comentando sobre isso. Então, e eu não acho errado comentar, por quê? Porque realmente existem pessoas que elas vão ficar fora do mercado de trabalho. E, Sim. e hoje, por exemplo, se você olhar, a tecnologia ela está sendo muito cruel com os idosos hoje. Mas daqui 20 anos ela não será tão cruel, porque nós, né, por exemplo, vamos chegar lá na idade dos idosos hoje não tão, com tanta dificuldade assim, né, do que hoje, por exemplo, tem pessoas que não sabem mexer no celular, né, Sim. direito, idosos, né, criança já nasce celular na mão, mas tem idosos que não sabem mexer no celular, por isso que caem tantos golpes, né, acreditam, eles não têm essa malícia digital que nós já temos, né. Então isso é um grande, é um ponto a ser discutido, e eu, é claro, já estou aqui pensando em um político para chamar para conversar sobre esses pontos, óbvio, para fazer um Uhum. podcast sobre isso. E Eu também, tenho indicação de uma pessoa muito boa que vai trazer essa discussão bem fervorosa. vamos. E também, eu acho que, além disso, além do fator que quais as leis regem isso, né? Tem um fator também de saúde mental, né? Como a Sim. tecnologia pode impactar a saúde mental. Tanto que nosso próximo podcast, no sábado que vem,
com pessoas de psicologia, tá? Então nós já estamos, né, eu já falei para o Ibra, a gente já está fazendo meio campo para chamar essas pessoas para falar um pouco como afeta, né? Como nós estamos sendo afetados nossa saúde mental em relação à tecnologia. Mas, voltando aqui Ô, Ibra, você quer tocar algum assunto sobre essa renda universal, mas que a gente troca aqui de assunto? Esse ponto? Talvez jogar aí na roda o seguinte. Você comentou da população idosa, né? E o que eu observei, assim, que a inteligência artificial está chegando com certos benefícios muito bem possíveis de acontecer. É justamente uma acessibilidade, né? Uma personalização maior. E eu diria que isso pode ser um ponto positivo. Claro, né? As questões éticas e as regras para se usar isso devem ser discutidas mais a fundo. Tanto é que nos Estados Unidos agora o Biden já aprovou uma medida que requer das empresas que elas expliquem, assim, bem mais claramente o que as próximas inteligências artificiais que elas vão lançar, né? Elas não podem simplesmente sair lançando sem... Nossa, tem uma discussão ética aí bem legal para falar sobre. Mas você acha, por exemplo, Ibra, que se eles começarem a, vamos dizer assim, a cortar ou censurar, não sei se é essa palavra, tá? Mas seria isso, censurar. Censurar, por exemplo, até onde a tecnologia pode ir, será que isso vai dar certo? Eu falo assim, é legal, tem que colocar talvez uma terceira marcha ali, tá na quinta marcha, coloca uma terceira para ir não tão rápido, mas eu acho que é um ponto que não tem o que fazer. Não existe o que fazer, porque, por exemplo, quando eu terminei esse projeto da Black Friday, igual vocês. Cara, o projeto. Se a gente falar de privacidade de dados, gente, todos vocês aqui estão sendo afetados com privacidade de dados. Não A todo adianta, momento. a todo momento. Então, assim, mas ninguém aqui vai descobrir nada, meu. Cara, descobre tudo. Então, não temos mais privacidade. Igual, desde 1995 não existe mais privacidade. Uhum. Eu acho que a tecnologia ela está numa vertente de crescimento e ela vai acontecer quer queiremos ou não. Ela vai acontecer. Eu acho que a discussão que tem que ser estabelecida é como vamos nos preparar. Não adianta, por exemplo, Biden ou Lula ou qualquer outro presidente chegar e falar, olha, vamos pontuar que as empresas vão ter que declarar o que vão fazer de inteligência. Cara, não vai acontecer. Sempre assim, não vai acontecer, tá? Sem uma conscientização, né? Você está falando, assim, sem cada cidadão. Não, e se tiver conscientização também, a Marcele sabe mais do que eu. Quem lê contrato? Quem lê termos e condições Aquele hoje em dia? termos de condição. Ninguém lê. Eu ia falar, eu ia comentar sobre isso, porque assim, até você comentou da gente ter um respaldo, né? Assim, no Brasil a gente tem, tem uma proposta de lei, né? Que foi já está, ele foi um projeto, ele ainda está como projeto de lei, ainda vai ser discutido pelas comissões. Ele é o 759 e é uma proposta do deputado Lebrão, e ele fala sobre essa questão da regulamentação do uso da inteligência artificial em tudo, principalmente na parte do direito. E aí tem muito essa discussão ética, de responsabilização civil, de responsabilização penal. Então, assim, infelizmente, no Brasil, as pessoas só param de fazer as coisas se tiver algo que vai puni-las. Infelizmente, ainda é assim. A gente ainda não age de forma muito espontânea. Eu vou deixar de fazer porque eu vou afetar o outro, e aí, na minha consciência, eu vou deixar de fazer dessa forma. Porque eles começam a discutir num nível tão profundo de responsabilização, até dos programadores que montam, né, que desenvolvem a programação, responsabilizar essa pessoa física por isso, pela forma como ele trabalhou esse algoritmo para estar ali atuando num software ou numa pesquisa ou numa entrega de conteúdo, e aí ela vai muito, né, além disso, né, de penalizar a pessoa como responsável por aquelas informações, de como ela está liberando esses dados. E aí a gente fala também muito da LGPD, né? O quanto ela infelizmente, é uma lei muito bonita, muito bem escrita, mas ela ainda não foi absorvida no dia a dia. A gente montou a comissão para avaliar as empresas e as pessoas detentoras dos dados,
mas ainda é muito pequena a forma como eles estão fazendo essa verificação, essa auditoria. Então, assim, poucas empresas, poucas entidades são multadas por essa liberação de dados, por essas informações não tratadas. Então, assim, ainda é muito prematuro falar que a lei está realmente aplicada com relação a dados, a tecnologia. Ela existe ali, né, no caso da LGBT, ela existe, mas ela ainda não está aplicada 100%. E é Então, profundo também, né, Marcelo? Porque, muito. igual você está falando, o desenvolvedor está lá desenvolvendo, mas ele está desenvolvendo por solicitação de quem? Né? Porque ele não vai criar da cabeça dele e falar, ó, eu vou Sim, eu desenvolver vou isso. criar e vou fazer. Então, aí, onde que é, né? Então, aí você entra em outras vertentes, por exemplo. São inúmeras perguntas. Por exemplo, a Tesla, o carro autônomo. Então, já tem em todo lugar nos Estados Unidos. Então, você está lá com seu carro autônomo, o que você faz? Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero dormir no carro quando está dirigindo. Eu quero dormir. Quero ter essa sensação de estar ali no volante e dormir. Mas ele vai lá e atropela uma pessoa. E mata uma pessoa. Quem que é o culpado?